Livro Uma Vida com Propósitos, do autor Rick Warren. Dia 22. Propósito número 3. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto Ele tem feito. Colossenses 2:7. Dia 22. Criado para se tornar semelhante a Cristo. Se fizer sentido para você, antes de continuarmos, aproveite e se inscreva no canal, aperte o like, ative o sino e compartilhe com seus familiares e amigos, pois assim contribuirá com o projeto para alcançarmos novas vidas. Dia 22. Criado para se tornar semelhante a Cristo. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Nele vemos a vida humana em sua forma original. Romanos 8:29. Quando olhamos para o Filho, vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Colossenses 1:15. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Desde o princípio, o plano de Deus é fazê-lo semelhante a seu Filho, Jesus. Esse é seu destino e o terceiro propósito de vida. Deus anunciou esse intento já na criação. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis 1:26. Em toda a criação, somente o ser humano foi feito à imagem de Deus. Esse é um grande privilégio que muito nos honra. Não podemos absorver tudo que essa frase abrange, mas com certeza é possível analisar alguns aspectos. Assim como Deus, somos seres espirituais. Nosso espírito é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno. Somos intelectuais. Podemos pensar, ponderar e solucionar problemas. Como Deus, o ser humano é relacional. Podemos dar e receber amor verdadeiro. Somos dotados de consciência moral. Podemos discernir entre o certo e o errado, o que nos torna responsáveis diante de Deus. A Bíblia diz que todas as pessoas, não apenas os cristãos, detêm parte da imagem de Deus. Esse é o motivo pelo qual o assassinato e o aborto são um erro. Gênesis 9:6, Salmo 139, 13-16 e Tiago 3:9. Mas a imagem está incompleta e foi danificada e distorcida pelo pecado. Então, Deus enviou Jesus para restaurar a imagem em sua plenitude que havíamos perdido. Com o que se parece a plena imagem e semelhança de Deus? Com o que se parece a plena imagem e semelhança de Deus? Ela se parece com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a imagem exata de Deus, a imagem do Deus invisível e a expressão exata do seu ser. 2 Coríntios 4:4, Colossenses 1:15 e Hebreus 1:3. As pessoas usam frequentemente a expressão tal pai, tal filho para se referir à semelhança entre ambos. Quando as pessoas percebem a semelhança entre mim e meus filhos, isso me agrada. Deus também quer que os filhos dele manifestem sua imagem e semelhança. A Bíblia diz: você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Deixe-me ser absolutamente claro. Você jamais se tornará Deus, ou mesmo um Deus. Essa mentira impregnada de arrogância é a mais antiga tentação de Satanás. Ele prometeu a Adão e Eva que, se seguissem seu conselho, seriam como deuses. Gênesis 3:5. Muitas religiões e filosofias da nova era
ainda promovem a velha mentira de que somos divinos e podemos nos tornar deuses. O desejo de ser divino manifesta-se toda vez que tentamos controlar as circunstâncias, o futuro e as pessoas ao redor. Na condição de criaturas, porém, jamais seremos o Criador. Deus não quer que você se transforme num Deus, e sim que se torne como Ele, que assuma valores, atitudes e caráter próprios dele. A Bíblia diz: agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro, uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Efésios 4, 22 ao 24. O supremo objetivo de Deus para a sua vida aqui não é o conforto, e sim o desenvolvimento do caráter. Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a personalidade ou se tornar autômato. Deus criou em você um caráter único, portanto, é óbvio que não pretende destruí-lo. Ser semelhante a Cristo consiste, em essência, na transformação do caráter, não da personalidade. O supremo objetivo de Deus para a sua vida aqui não é o conforto, e sim o desenvolvimento do caráter. Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças de Jesus. Mateus 5, do 1 ao 12. No fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23. No notável capítulo de Paulo sobre o amor, 1 Coríntios 13, e nas características de uma vida produtiva e eficiente, descrita por Pedro, 2 Pedro 1, do 5 ao 8. Toda vez que se esquecer de que o caráter é um dos propósitos de Deus para a sua vida, você ficará frustrado diante da situação que estiver enfrentando. Você pensa: por que isto está acontecendo comigo? Por que estou passando por momentos tão difíceis? Uma resposta poderia ser que a vida é necessariamente difícil, pois é isso que nos possibilita crescer. Lembre-se de que aqui não é o céu. Muitos cristãos interpretam erroneamente a promessa de Jesus acerca da vida completa, João 10:10, como se isso significasse saúde perfeita, estilo de vida confortável, felicidade ininterrupta, plena realização dos sonhos e o alívio instantâneo dos problemas por meio da fé e da oração. Em suma, acreditam que a vida cristã seja fácil e vivem a expectativa de um céu terreno. Essa perspectiva egocêntrica considera Deus uma espécie de gênio da lâmpada, que existe tão somente para nos servir em nossa busca egoísta de realização pessoal. Mas Deus não é o nosso criado, e caso nos deixemos levar pela ideia de que a vida deve ser fácil, ficaremos grandemente desapontados ou viveremos uma constante recusa em aceitar a realidade. Nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você. Você existe para os propósitos de Deus, não o contrário. Por que Deus lhe proporcionaria um céu aqui, quando Ele já planejou o verdadeiro céu para você na eternidade? Deus concede nosso tempo aqui para construirmos e fortalecermos nosso caráter para viver no céu. A obra do Espírito Santo de Deus em você. A tarefa do Espírito Santo: produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. A Bíblia diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. 2 Coríntios 3:18. O processo pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Cristo é chamado santificação, que é o terceiro propósito de vida neste mundo.
Você não pode reproduzir o caráter de Jesus por esforço próprio. Decisões de ano novo, força de vontade e as melhores intenções não são suficientes. Somente o Espírito Santo tem poder para realizar as transformações que Deus deseja em nossa vida. A Bíblia diz: Deus está operando em vocês, dando-lhes o desejo de obedecer-lhe e a capacidade de fazer o que lhe agrada. Filipenses 2:13. Mencione o poder do Espírito Santo e muitas pessoas imaginarão manifestações miraculosas e emoções intensas, mas na maioria das vezes esse poder atua em sua vida de maneira discreta e silenciosa, de modo que você às vezes nem percebe. Ele frequentemente nos toca como uma brisa suave. 1 Reis 19:12. As características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Permitimos que Cristo viva por meio de nós, pois este é o segredo. Cristo vive em vocês. Colossenses 1:27. E como isso acontece na vida real? Pelas escolhas que fazemos. Escolhemos fazer a coisa certa nas diversas situações de nossa vida, confiando que o Espírito Santo de Deus nos concederá força, amor, fé e sabedoria para agir. Uma vez que o Espírito de Deus vive em nós, essas coisas estão sempre à disposição quando necessárias. Devemos cooperar com a obra do Espírito Santo. Por toda a Bíblia, vemos uma importante verdade ilustrada repetidamente. O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Josué deparou com um obstáculo intransponível: as águas transbordantes do Rio Jordão, que recuaram somente depois que os líderes pisaram na água corrente, num ato de obediência e fé, como está em Josué 3:13-17. A obediência libera o poder de Deus. Deus espera que você haja primeiro. Não espere sentir-se poderoso ou confiante. Siga adiante na sua fraqueza, fazendo a coisa certa a despeito de seus medos e sentimentos. É assim que você coopera com o Espírito Santo. Essa é a forma de seu caráter se desenvolver. A Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente, a uma edificação e a uma criança que se desenvolve. Cada metáfora exige uma participação ativa. Sementes devem ser plantadas e cultivadas. Edificações devem ser construídas. Elas não aparecem do nada. E crianças devem comer e se exercitar para crescer. Embora o esforço não tenha efeito para a salvação, ele está relacionado com o crescimento espiritual. Pelo menos em 8 ocasiões no Novo Testamento, nos é dito para fazermos todo o esforço, como está em Lucas 13:24, Romanos 14:19, Efésios 4:3, 2 Timóteo 2:15, Hebreus 4:11 e 4:12 e 14, Hebreus 4:11 e Hebreus 12:14, 2 Pedro 1:5 e 2 Pedro 3:14. Em nosso crescimento, até nos tornamos semelhantes a Jesus. Você não pode apenas ficar esperando que isso aconteça. Paulo explica em Efésios 4:22-24 as 3 coisas que devemos fazer para nos tornar semelhantes a Cristo. Em primeiro lugar, devemos abandonar nossa antiga maneira de agir. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Efésios 4:22. Em segundo lugar, devemos mudar nosso pensamento. Deixe que o Espírito transforme sua maneira de pensar. Efésios 4:23. A Bíblia diz que somos transformados pela renovação de nossa mente.
Romanos 2, 12, 2. A palavra grega para transformado, metamorfoses, usada em Romanos 12, 2 e 2 Coríntios 3, 18, é hoje aplicada para descrever a fantástica metamorfose sofrida pela lagarta ao se tornar borboleta. É uma bela descrição do que acontece espiritualmente conosco quando permitimos que Deus dirija nossos pensamentos. Somos transformados de dentro para fora, tornando-nos mais belos e sendo liberados para voos mais altos. Em terceiro lugar, precisamos assumir o caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos e dignos de Deus. O caráter é basicamente a soma dos hábitos. É como você habitualmente age. A Bíblia diz que devemos revestir-nos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Efésios 4, 24. Deus usa sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para nos moldar. Deus usa sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para nos moldar. São 3 fatores indispensáveis ao desenvolvimento do caráter. A palavra de Deus proporciona a verdade de que precisamos para crescer. Os filhos de Deus contribuem com o apoio de que necessitamos para crescer e as circunstâncias promovem o ambiente para pormos em prática as características de Cristo. Então, são 3 fatores indispensáveis ao desenvolvimento do caráter. A palavra de Deus proporciona a verdade de que precisamos para crescer. Os filhos de Deus contribuem com o apoio de que necessitamos para crescer. E as circunstâncias promovem o ambiente para pormos em prática as características de Cristo. Se você estudar e aplicar a palavra de Deus, reunir-se regularmente com outros fiéis e aprender a confiar no Senhor nos momentos difíceis, garanto que se tornará mais parecido com Jesus. Teremos cada um desses fatores de crescimento nos capítulos a seguir. Muitos presumem que estudo bíblico e oração é tudo de que necessitam para crescer espiritualmente. O caráter é basicamente a soma dos hábitos. Muitos presumem que estudo bíblico e oração é tudo que necessitam para crescer espiritualmente. Mas algumas questões da vida nunca serão transformadas somente pelo estudo bíblico e pela oração. Deus usa pessoas. Ele prefere agir por meio delas e realizar milagres. Assim, passamos a depender uns dos outros para alcançar a comunhão. Ele quer que cresçamos juntos. Em algumas religiões, as pessoas consideradas mais santas e maduras espiritualmente são aquelas que se isolam das outras em monastérios no topo de montanhas, afastadas de pernicioso contato com os outros seres humanos. Trata-se de um erro grosseiro. A maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária. Você não pode crescer à semelhança de Cristo em isolamento. Você deve ter pessoas à volta e interagir com elas. Precisamos fazer parte de uma igreja e de uma comunidade. Por quê? Porque a verdadeira maturidade espiritual diz respeito a aprender a amar como Jesus amou. E você não pode ser semelhante a Jesus na prática sem se relacionar com outras pessoas. Lembre-se, tudo consiste no amor. Amar a Deus e amar os outros. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. A maturidade espiritual não é instantânea nem automática. É um desenvolvimento que se prolonga por toda a vida. A respeito desse processo, Paulo afirma:
isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo e seremos totalmente semelhantes a Ele. Efésios 4:13. Você é uma obra em construção. Sua transformação espiritual, no que se refere a desenvolver o caráter de Jesus, durará o restante de sua vida e mesmo assim não será completada aqui. Só terminará quando você for para o céu ou quando Jesus voltar. Então, qualquer particularidade ainda não desenvolvida do caráter se resolverá. A Bíblia diz que quando finalmente formos capazes de ver Jesus com perfeição, vamos nos tornar perfeitos como Ele. Não podemos sequer imaginar como seremos quando Cristo voltar. No entanto, sabemos que quando Ele chegar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como realmente é. Grande parte das confusões na vida cristã tem origem no desconhecimento da simples verdade de que Deus está muito mais interessado em edificar nosso caráter que em qualquer outra coisa. Preocupamo-nos quando Deus parece silencioso a respeito de determinados assuntos, como que carreira eu devo escolher. A verdade é, existem muitas carreiras diferentes que podem estar de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O que mais importa para Deus é que, seja qual for sua escolha, você a desempenhe com a postura de Cristo. 1 Coríntios 10:31 e 16:14, Colossenses 3:17 e 23. Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Somos seres humanos, não fazeres humanos. Deus se preocupa muito mais com seu caráter que com sua carreira, porque você levará seu caráter para a eternidade, mas não a carreira. A Bíblia adverte: não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da maturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Romanos 12:2. É preciso tomar uma decisão contra a sua formação cultural, para que você possa se concentrar em se tornar cada dia mais semelhante a Jesus. Caso contrário, outras forças, amigos, pais, colegas de trabalho e a cultura estabelecida tentarão moldá-lo à imagem delas. Deus está muito mais interessado em quem você é, do que no que você faz. Lamentavelmente, uma rápida análise de diversos livros cristãos de sucesso revela que muitos fiéis abandonaram a finalidade de viver para o cumprimento dos grandes propósitos de Deus para se dedicar a obter estabilidade emocional e realização pessoal. Isso é narcisismo, não discipulado. Cristo não morreu na cruz apenas para que pudéssemos levar uma vida equilibrada e confortável. O propósito de Cristo é muito mais profundo. Ele deseja nos tornar semelhantes a Ele antes de nos levar para o céu. Esse é nosso grande privilégio, nossa responsabilidade direta e nosso destino final. Dia 22. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Fui criado para me tornar semelhante a Cristo.
fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Versículo para memorizar. Conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos ainda mais a sua glória. 2 Coríntios 3,18. Pergunta para meditar. Em que área de minha vida preciso hoje rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo? Em que área de minha vida preciso hoje rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo?